Oi meninas, tudo bom com vocês? Hoje eu vim falar sobre a minha faculdade. Vou falar sobre o terceiro e o quarto semestre. Eu fui pro quinto semestre, terceiro ano. E eu tinha feito do terceiro semestre, só que deu erro no cartão de memória. Então eu não lembro direito, então eu vou falar bem por cima, tanto do terceiro como o quarto semestre. O terceiro semestre... Derrubei até o negócio aqui. Eu anotei as notas e tudo mais pra falar pra vocês. Aqui. Eu tive Antropologia B. Antropologia B, basicamente, o que eu aprendi foi sobre mito, essas coisas, assim. Tipo, por a minha faculdade ser católica, por isso que eu tenho antropologia teológica, por isso. Então, assim, não é nada a ver com curso. Também acho que todos os cursos da PUC têm antropologia, então não é nada demais. E eu fiquei com a média 7,5. Português, obviamente, eu tive português. Tive o terceiro e o quarto semestre. No terceiro semestre eu fiquei com a média 6. E eu aprendia coisas muito básicas, assim, de português. Olha, eu nem sei, mas assim, foi coisas bem básicas mesmo. A média é 5, tá? Tive técnica em relações públicas, que é a matéria que tem mais a ver com relações públicas. Porque pra quem quer seguir essa carreira de relações públicas, vai entender o que eu tô falando. Desmontar um case, a professora dava bastante case pra gente, e a gente tinha que desmontar eles, ou a gente tinha que montar dando objetivos, dando, como se pode dizer... Gente, tô esquecendo todos os nomes aqui. Dando ideias pra melhorar a empresa e tudo mais, pra melhorar a imagem da empresa e tudo mais, é bem legal. Essa é uma matéria que tem mais a ver, que você aprende mais, tipo, comunicação dirigida, você aprende. Tudo que tem a imprensa, tudo que tem a ver com a matéria de relações públicas é essa matéria. Defesa do consumidor, que é nossa, é uma das matérias mais legais também, que eu tive no terceiro semestre, que você aprende tudo que você consumidor tem pra... os seus direitos, né? Por exemplo, assim, ó, se você for no mercado e você vê, por exemplo, uma lasanha congelada, que lá no mercado tá vencida, você tem o direito, você pega essa lasanha, vai até a caixa, você tem direito a pegar, aí você tem direito a ganhar uma lasanha. Ou seja, você não paga nada, você só dá a vencida pra eles dentro do mercado, sem você pagar nada. Você já pega e você já ganha uma. Então assim, você aprende bastante coisas. A gente criou um produto que foi uma garrafinha dos Minions e você tinha que vender. Por exemplo, assim, acho que não lembro direito quantos grupos foram, mas a classe dividiu em grupos e cada grupo fez um produto novo, inventou e, tipo, tinha que vender. Por exemplo, assim, a gente fez várias banquinhas assim e a gente tinha que vender o nosso produto. Quem tivesse mais vendas, né, ganharia e tal. E o nosso foi um dos que teve mais vendas, porque era dinheirinho de mentira. Porque o nosso era uma garrafinha da água dos Minions que vinha com uma plantinha, uma sementinha pra você plantar. Então era destinado às crianças. E eu postei até no Facebook, no meu Instagram, quem não me segue, segue lá, que é @mar, com 10 Barbosa. Só que tá bem mais pra baixo, porque faz um tempinho que eu já fiz. E essa água a gente vendeu como... tipo, que tava super em alta os Minions, né? Pelo menos no semestre passado tava super em alta os Minions. Pra criança, pra estimular a criança a beber água e não refrigerante, essas coisas. E também vinha com uma sementinha pra criança plantar. Obviamente que a gente fez tudo do jeito que a gente tinha condições de fazer, né? A gente fez cartazes, a gente mandou fazer selo pra colocar na garrafinha. Super legal, ficou super fofo. Não esquecem de conferir lá. Bom, administração, que é administração mesmo, sabe? A gente aprende bastante coisa sobre administrar, então você não tem muito o que falar. Defesa do consumidor eu fiquei com a média 7, técnica em relações públicas eu fiquei com a média 8,5 e administração eu fiquei com a média 8. Administração eu fiquei com a média 9, em economia eu fiquei com a média 8. Que a gente aprende... economia eu achei que foi um pouco meio desnecessário, que a gente aprendia a fazer uns gráficos lá... Gente, é que faz tempo que eu aprendi, então eu não sei dizer muito pra vocês o que eu fiz nessa matéria. E por último, o direito, que eu fiquei com a média 9, que é realmente direito. A gente aprendia algumas leis, realmente a gente aprendeu algumas leis que eu não vou lembrar agora.
mas eram leis mais relacionadas a consumidor, entendeu? A consumidor, cliente, essas coisas que a gente mais aprendeu. Assim, ó, de uma maneira geral, o que eu achei bem importante por curso de Relações Públicas foi português, técnica em Relações Públicas, defesa do consumidor, administração e direito. Pra mim, economia e antropologia não mudou em nada, assim, não tem nada a ver com o curso em si. Mas essas outras matérias que eu falei pra vocês, super deu certo. Agora vamos para esse semestre que eu sei falar melhor. Quarto semestre, né? Vamos lá, deixa eu achar aqui. Vamos lá. Realidade brasileira. Realidade brasileira a gente aprende sobre autores e as suas obras. A gente estudou sobre o Gilberto Freire, Sérgio Orlando Buarque, que acho que é o pai do Chico, se não me engano. Caio Prado. Gilberto Freire, já falei. A gente tinha 4 ou 5 autores. Assim, não tem nada a ver com relações públicas, porque a gente aprende mais sobre os autores, as obras deles, o que ele fez de importante, o que ele não fez de importante, o que ele contribuiu pra cultura brasileira e tudo mais. É bem legalzinho, porque a gente foi uma coisa bem dinâmica. O meu professor deixou as aulas bem legais, porque ele no começo explicou todos os autores, e depois, cada grupo, a gente pesquisava sobre todos, assim, a gente, por exemplo, assim, essa semana a gente vai falar sobre o Gilberto Freire. A gente pesquisava sobre o Gilberto, fazia um trabalhinho, entregava pra ele. Todos os grupos fizeram um trabalho escrito de todos os autores, só que cada grupo apresentava um autor. Então, eu não lembro qual foi o meu, gente, eu acho que foi o Sérgio Buarque. Então foi bem legal, a gente aprendeu bastante, porque a gente mesmo pesquisava, além de ele ter dado a aula, a gente mesmo pesquisava, e aí depois, por exemplo, assim, cada grupo falava de um autor, mas todos fizeram um trabalho escrito de todos os autores, foi bem legal. E a minha média foi 8. Sociologia, a minha média também foi 8. E o que eu aprendi em Sociologia? Aprendi mais-valia, aprendi sobre ação social, essas coisas assim de autores também, que eu acho que não contribuiu muito para relações públicas. Ele fazia pra gente, as provas deles foram mais ou menos pra gente relacionar o que tem a ver, por exemplo, ação social com relações públicas. Alguma coisa ou outra dá pra relacionar, mas pra mim, eu nunca vou usar isso. Mas é legalzinho, eu fiquei com a média 8, assim, a aula em si foi chata, mas a matéria não era chata, era legalzinha, mas o que, né? Antropologia, teológica C, finalmente acabou a antropologia, porque eu tive A, B e a C e agora acabou também. Pra ser bem sério, eu nem lembro o que eu aprendi. Eu tive aula com um padre, então a gente falava bastante sobre a igreja, essas coisas. Realmente eu não lembro, gente, porque eu não prestava atenção em nenhuma aula dele, porque ele imagina você tá numa missa, só que em vez do padre falar as palavras de Deus e tudo mais, da Bíblia, ele tá dando aula pra você. Gente, juro, ele dava aula como se eu estivesse rezando uma missa. Assim, não tinha como... E ele falava assim, tão baixinho, assim, minha sala é grande, bem falante. Então não dava pra prestar atenção, gente. Não dava. Até porque eu fiquei com a média 6, né? Não fiquei com uma média muito boa. Técnica em Relações Públicas foi muito legal. Foi uma das matérias, assim, que mais foram dinâmicas. Porque a gente fez vários trabalhos. A gente fez uma assessoria de imprensa bem legal, assim, tipo, na ação mesmo. Então, o meu grupo, a gente fez a FIFA da Máfia dos Ingressos, então tinha a porta-voz que respondia as perguntas dos jornalistas e tinha a assessora, que era eu, que ficava dando... Eu intermediava os jornalistas com a porta-voz. Mas enfim, foi super legal. E também a gente fez um lançamento de um produto. A gente criou um outro produto. O nosso grupo fez uma base líquida que ela vira, tipo, você não precisa retirar do rosto, ela vira hidratante. Então a gente fez todo um processo, a gente teve que inventar fórmulas, fez um puta de um trabalho escrito enorme, foi super legal. E eu fiquei com média, deixa eu ver no tag de relações públicas como foi minha média. 8. Teve administração, que a gente aprendeu os 7 passos do empreendedorismo. Gente, coisa de administração, sinceramente. Esses 7 passos do empreendedorismo, que é correr riscos, assumir riscos, buscar oportunidades e tudo mais. E eu fiquei com a média 8. Comunicação gráfica, que eu fiquei com a média 8,5, que foi muito legal também, que eu aprendi a mexer no Corel Draw e aprendi a mexer um pouco no Photoshop, mas bem pouco. Mas foi bem legal. E por último, foi português, que eu quase não passei, porque a prova
a segunda prova foi no dia que eu tive que ir pra São Paulo pra gravar a segunda temporada do Capricho College Club. E a professora não queria me dar outra prova porque a professora era muito vaca, desculpa a palavra, mas ela era muito vaca. E ela não queria me dar outra prova, mas acabou que eu tive que fazer a prova de... Por exemplo, assim, da minha sala, quem ficou de recuperação, eu fiz a prova de recuperação, mas como se não fosse recuperação, como se fosse minha segunda prova. E eu tinha que ir muito bem, senão eu não ia passar, porque eu não tinha nota da segunda prova. Então eu passei e fiquei acho, com 6 ou 6,5, deixa eu ver, gente, só pra... Fiquei com 6. E é isso, meninas. Eu sei que eu falei muito rápido, mas é porque... Muita gente me pede pra eu atualizar, então pra quem não se interessa por isso, pode fechar o vídeo. Quer dizer, eu falei isso no final, né? Mas tudo bem. Mas eu sei que tem muita gente que não se interessa, mas eu fiz pra quem se interessa. E como se eu ficar falando coisas muito específicas, vocês não vão entender. Então eu tô falando por cima, se vocês tiverem alguma dúvida, é só que deixar aqui embaixo que eu respondo. Então... Espero beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Ah, e deixa eu mostrar minha tatuagem nova, que tenho certeza que vocês vão querer ver. Eu postei já a foto no Instagram, já um monte de gente pediu pra mostrar em vídeo. É Ohana e eu fiz aqui no antebraço. E Ohana quer dizer família. Então é isso, um beijo.